Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer a leitura para o nosso devocional nessa manhã, no Salmo de número 121, e meditar um pouco nessa palavra. Diz assim a palavra: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A palavra de Deus começa falando para nós justamente uma pergunta, uma interrogação. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Existem momentos na nossa vida que nós realmente precisamos de um socorro. Às vezes entramos em umas situações na vida que parece que nós não temos saída. Eu quero falar para você que mais ou menos esse é o sentimento das pessoas que entram em depressão. Elas parecem que estão dentro de uma vasilha de vidro e elas não conseguem saída. As pessoas às vezes se desesperam, sentem dores, tensão, um mal-estar terrível. É como se elas estivessem dentro de um cubo de vidro e elas olhassem para todos os lados e não encontrassem uma saída para a situação. Eu quero te falar uma coisa. O salmista aqui nos revela onde está o nosso socorro e onde está a nossa saída. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. O problema nosso é que às vezes nós queremos achar saída pelas laterais. Nós queremos achar uma saída horizontal. Nós queremos colocar nas pessoas a solução dos nossos problemas. Você vai pensar, por que essa expressão, olhe para os montes? Jerusalém, a cidade de Deus, Israel, ela foi edificada, eles foram colocados em uma região montanhosa, uma região em que a própria natureza servia de proteção ao povo de Israel. Se você observar com detalhes, você percebe que aqui a palavra está falando sobre guerra, sobre conflito, está falando sobre batalhas. E às vezes o relevo que estava em volta de Judá, em volta de Jerusalém, lhe servia de proteção, porque os seus inimigos não conheciam aquela região como os israelitas conheciam. Eles não sabiam como se comportar em meio àquela situação, mas os israelitas sabiam. E aquilo às vezes servia para eles como uma grande barreira, como uma grande proteção natural, que não permitia que eles fossem destruídos nas guerras e nas batalhas. Mas o salmista ele tem uma visão interessante, ele fala assim, olha, eu elevo os meus olhos aos montes. A confiança no natural, a confiança no terreno, a confiança no processo natural. Aí ele faz uma pergunta, de onde me vem o socorro? Aí tem a visão vertical. Você que está passando por um problema, você que está passando por uma dificuldade que você não consegue achar saída, eu vou te falar onde está a saída. A tua saída está para cima. O problema é que você está olhando de lado. O problema é que você está olhando nas pessoas, você está procurando nas pessoas alguém que te ajude, alguém que faça alguma coisa por você, ou alguém que faça tudo por você. Quando a tua solução está para cima. Aí ele fala eleva. Elevar é subir. Elevar é olhar para cima. Eleva os meus olhos para o monte. Mas de onde me virá o socorro? Aí o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor. Eu acho interessante é que no tempo de Esther, quando ela se tornou esposa do rei Assuero, do rei Xerxes, quando Esther se torna esposa, ela é colocada ali por um propósito divino, por um propósito de Deus.
ela se torna uma grande intercessora para libertar o povo de Israel. Mas eu quero pegar só um fragmento dessa história. Mardoqueu, seu tio, ele manda um recado para Esther, falando para ela que ela precisava interceder em defesa do povo judeu. E ele disse assim, olha, foi para isso que Deus te colocou aí. E Esther tinha medo, porque existiam as leis dos medos e dos persas, que se a rainha entrasse na presença do rei, e o rei não fosse favorável, se ele não gostasse da ideia da rainha ter entrado na sua presença e ser chamada pelo rei, se não erguesse o cetro, a rainha seria morta. A história diz que pouco tempo atrás ele dispensou uma rainha, porque ela não lhe obedeceu uma ordem. Agora Esther precisava falar com o rei, não podia esperar o momento em que o rei chamasse ela à sua presença. Mas Mardoqueu disse uma palavra interessante e dura, Esther, falou assim, olha, se você não agir em defesa do povo de Deus, se você não agir em defesa do povo judeu, saiba de uma coisa, socorro de Deus virá. Olha bem, olha a expressão de Mardoqueu. Saiba que socorro de Deus virá, de algum lugar, mas Deus vai proteger o seu povo. Deus vai cuidar dos seus. Nós falamos ontem que não adianta o homem levantar de madrugada, trabalhar muito, comer o pão de dores, porque Deus dá o sustento dos seus filhos, ou o sustento daqueles que Ele ama, dos amados, dos seus amados, enquanto eles estão dormindo. Socorro virá. O problema é que às vezes nós estamos buscando socorro nos montes. Nós estamos buscando socorro aos nossos lados. Quantas pessoas que nesse momento não colocam toda a sua esperança de futuro na política, na eleição, nos próximos eleitos que tomarão o poder? Eu quero te falar que o teu socorro não está por aí. Quantos que colocam a esperança no novo emprego que conseguiram, no novo trabalho, se empolgam e acham agora eu estou tranquilo, eu tenho uma solução. Eu quero te falar uma coisa, o teu socorro não está por aí. Não é dos lados que está o seu socorro. O teu socorro está em cima. O teu socorro vem de Deus. Quantas vezes Deus socorreu o seu povo? Quantas vezes, milagrosamente, Deus interferiu nas batalhas de Israel? Senaqueribe, rei da Síria, estava em volta de Jerusalém. Havia determinado, tinha dominado quase tudo. Chegou em Judá, sitiou Jerusalém. Afrontou o Deus do céu, afrontou um rei que temia a Deus, e disse, olha, não vos engane o rei Ezequias, dizendo que o teu Deus vos livrará das minhas mãos, porque o Deus de nação nenhuma foi capaz de fazer isso. Ezequias pegou aqueles papéis, aquelas escritas, ele levou para o templo, ajoelhou, prostrou-se diante de Deus e apresentou a Deus. Ele fala assim, de onde me virá o socorro? Ezequias sabia de onde viria o socorro para ele. Ele foi junto com o profeta Isaías para o templo. Eles oraram a Deus e falaram com Deus. E Deus respondeu através do profeta, saiba que o rei Senaqueribe não jogará uma flecha contra a cidade de Jerusalém. Nenhuma flecha. Nenhum. E o que aconteceu naquela noite? Aquela noite a Bíblia diz que um anjo de Deus, saiu no arraial dos assírios. Matou 185 mil soldados. E o livramento de Israel não veio de acordo feito com nenhuma nação. O livramento de Israel não veio da sua força bélica. O livramento de Jerusalém, ele veio do alto. Porque Deus mandou do alto uma resposta. Eu quero lhe falar uma coisa. Você que está passando por um momento de depressão, você que não tem saída, você que olha para todos os lados, as coisas se fecharam e você pensa que não dá para viver, não dá para continuar, não dá para insistir. Eu quero te falar uma coisa, se você começar a olhar para o alto de verdade, confiar em Deus, você vai ver uma saída. Deus te atira uma corda lá de cima para você segurar nela e você sair dessa situação que você está vivendo. Você é endividado. Tem contas que parecem que são impossíveis de pagar. Eu quero te falar uma coisa. O socorro do alto vem. Você está doente, não tem saída. O socorro do alto vem. Socorro de algum lugar virá para a tua vida se você realmente ama a Deus e se você realmente é temente a Deus. Mas você precisa levantar a cabeça, você precisa reagir, você precisa acreditar, você precisa sair da tua casa hoje, sair dentro desse quarto hoje. Reagir e acreditar que um Deus do céu está agindo e está pelejando por você. Ele fala assim, olha, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. A tua entrada é porque Israel tinha de atacar alguém e Deus estaria diante
na hora que Israel entrasse em batalha com alguma nação. Quando Israel precisasse sair, se defender, também Deus estaria com Israel para se defender. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. O meu socorro e o teu socorro vêm de cima. O nosso socorro, ele vem do alto. Existem coisas que nós nunca colocamos a mão para resolver e elas foram resolvidas. Existem coisas que quando nós desistimos de achar a solução veio. Sabe por quê? Porque Deus nunca se esqueceu de você. O problema é que nós nos esquecemos de Deus. O problema é que nós tiramos o nosso olhar do Deus Todo-Poderoso e passamos a olhar só os montes. Passamos a olhar as dificuldades. Passamos a olhar aquilo que está ao nosso redor. Pedro foi convidado a andar por cima das águas, lembra? Por que Pedro começou a afundar? A Bíblia diz que começou a olhar dos lados e deixou de olhar para Jesus. E quando ele olhou de lado, o movimento das ondas causaram dúvida, medo, insegurança, levantaram a incredulidade de Pedro e Pedro começou a afundar. Pare de olhar para os lados e comece a olhar para cima, porque socorro de Deus há e Ele virá para te socorrer e para te salvar. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus.